é Atos capítulo 16, versos de 13 a 15, tá bom? Atos 16, do 13 ao 15. Deixe sua Bíblia aberta aí, nós vamos ver cada um desses versículos aqui com cuidado. Ok, meus irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre o tema a soberania de Deus na plantação de igrejas. Esse tema também poderia ser a soberania de Deus nas missões, tá? Mas especificamente eu vou entrar aqui no assunto da plantação de igrejas. Então, o tema da soberania de Deus não é um mero tema para debate, né? Um mero tema para especulações. Às vezes a gente debate muito sobre esse tema, né? Calvinismo, arminianismo, molinismo e outras visões aí teológicas. Mas o tema da soberania de Deus, ele deve ser para nós um combustível missionário, um combustível para fazermos missões, para levar o nome do Senhor, fazer o nome do Senhor conhecido, um combustível para plantar igrejas para a glória do Senhor. Porque Deus, ele é soberano e nada ocorre fora do controle amoroso, soberano do nosso Deus. É que nós temos confiança de que nós podemos abandonar tudo, se necessário for, para obedecer ao Senhor, para fazer missões, para fazer o seu nome conhecido, para irmos e levar adiante o Evangelho do Senhor. Porque Deus, ele é soberano e ele está no controle do universo. Nós sabemos que o nosso trabalho, o nosso serviço a Ele nunca vai ser em vão. Nunca será em vão, nunca será tempo perdido, nunca será fracasso. Deus, o nosso Deus soberano, se encarregará de fazer com que todas as coisas tragam glória ao seu nome. O que nós vamos ver agora nesses textos, né, nesses versículos que acabamos de ler, é exatamente isso. O nosso Deus soberano agindo para a plantação de igrejas e a glória do seu nome. Nós vimos aqui no domingo passado, os versículos anteriores, né, desse capítulo aqui 16 de Atos, um Deus soberano que usa até mesmo as nossas frustrações para a sua própria glória. E agora nós vamos ver um Deus soberano que está atento e ativo nas missões, na plantação de igrejas. O primeiro ponto que a gente vai perceber aqui hoje é como Deus ele está ativo conduzindo o seu povo para a missão e para a plantação de igrejas. Deus está ativo. Deus mostra o caminho para as missões e para a plantação de igrejas, ok? Lembrando aqui do que a gente viu na semana passada, no domingo passado, né? Nós vimos Paulo, Silas e Silvano se unindo a Lucas e chegando, enfim, à cidade de Filipos, na Macedônia. Foi isso que nós vimos. A gente vai expor, né, depois o livro de Filipenses, e a gente está vendo aqui no capítulo 16 como é que foi a chegada dos missionários à cidade de Filipos e como foi a obra deles ali naquela cidade, ok? E se você lembrar, né, tá aí no versículo 12, eles chegando à cidade de Filipos, se você lembrar bem, nós vimos que eles fizeram isso, eles partiram para Macedônia, para a cidade de Filipos, em obediência a um chamado de Deus, um chamado que Deus fez por meio de uma visão que ele deu a Paulo. Então, durante a noite, Paulo teve essa visão de que Deus estava chamando ele, desafiando ele para fazer missões em Filipos, para plantar igrejas na Macedônia, né? E ele foi para Filipos, que era a primeira cidade ali que ele chegou da Macedônia. Então, Deus diretamente, claramente, dirigiu o seu povo, dirigiu ali o apóstolo Paulo e seus companheiros de viagem para fazer missões, para plantar igrejas em Filipos. Como é que Deus ele faz isso hoje, né? Com Paulo nós vimos naquele momento Deus fazendo por meio de uma visão. Deus diretamente, claramente mostrou para ele, né? Pessoalmente mostrou para ele aquele homem macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A pergunta é: como é que Deus faz hoje? Como é que Deus nos mostra o caminho para fazermos missões ou para plantarmos uma igreja, né? Como é que Deus mostra que realmente Ele quer que uma nova igreja seja plantada em tal e tal lugar?
Bom, eu diria para vocês que visões não são o meio comum de Deus agir, tá? Até mesmo no ministério do apóstolo Paulo, se você vê aqui a sua obra missionária ao longo da epístola aqui, né, do livro de Atos, você não vê que Deus ele vai conduzindo o apóstolo Paulo para plantar igrejas em cada cidade por meio de visões, né? Deus não está lá dizendo, agora vou te dar uma visão aqui, você tem que ir para essa cidade. Agora eu vou te dar uma visão de que você tem que ir para aquela outra cidade. Esse não é o meio comum de Deus agir. Deus pode agir assim? Pode agir assim. Agiu assim com o apóstolo Paulo, mas não é o meio comum de Deus agir. Uma coisa que a gente vê no próprio ministério do apóstolo Paulo, o comum, é uma linguagem de portas abertas, né? Ele diz, Deus me abriu uma porta em tal lugar, uma porta foi aberta para o evangelho. Então essa linguagem de portas abertas, ela é comum, ela aparece ao longo aqui do livro de Atos. E o que me parece é que Paulo enxerga isso como Deus movendo as circunstâncias ao seu redor e mostrando para ele para onde é que ele quer que Paulo e os outros missionários fossem. Então Deus, ele mostra oportunidades, ele coloca no coração às vezes dos missionários a confiança de que é por ali, é ali eles podem entrar, eles podem caminhar por ali, que Deus ele está querendo trabalhar e operar ali. Então, como é que Deus faz isso, né? Aí as maneiras são as mais variadas possíveis. Às vezes, através da conversão de alguém, às vezes através do chamado de alguém, do convite de alguém, Deus ele indicaria que é necessário que haja uma obra ali, né? Um trabalho missionário ali, e assim os missionários eles são direcionados para lá. Então, hoje, o que eu diria para você é que Deus ele pode fazer o seguinte, talvez alguém do seu convívio, um amigo, um parente ou alguém se converte e ele mora numa região afastada e não tem a igreja ali, ou pelo menos uma igreja saudável ali. E então ele começa a mover, colocar no coração de alguém, dispor o coração de alguém para essa realidade, para essa necessidade. Então essa pessoa começa a se sentir chamada para levar o evangelho, para suprir essa carência, essa ausência de palavra que existe em determinado lugar. Pode ser uma das maneiras como Deus ele desafia, ele mostra o caminho para a plantação de uma igreja. Às vezes, Deus abre uma porta de emprego ou muda os planos dentro da empresa em que um crente trabalha, e aquele crente, então, ele é enviado para trabalhar em um outro lugar, né, desafiado para ir trabalhar em outro lugar. E às vezes a gente tem que pesar, né, as circunstâncias, às vezes oportunidades assim podem ser, na verdade, um teste para a nossa fé, né? Porque pode acabar que a gente aceitando essa oportunidade, vai para um lugar que não tem igreja, e aí chega lá, a gente esfria na fé, porque a gente não tem mais contato com a pregação da palavra, não tem mais contato com a comunhão com os irmãos, então a gente tem que ter muito cuidado. Mas às vezes alguém pode entender que de fato é Deus mostrando que não apenas essa pessoa ela deve ir, mas ela deve inclusive aproveitar essa oportunidade para plantar uma igreja naquela região, uma região talvez onde não haja realmente igrejas ou hajam poucas igrejas. Então, uma oportunidade às vezes de trabalho, na nossa ótica espiritual, não é só uma oportunidade de trabalho, é uma oportunidade para a gente fazer a obra de Deus. Então isso tem que estar sempre presente nas nossas vidas. Às vezes é um senso de responsabilidade que Deus coloca dentro de nós. Às vezes você mora... Eu morei durante algum tempo num bairro e eu me congregava em um outro bairro. Então, às vezes, Deus pode... Essa pode ser a realidade de alguns irmãos. Deus pode colocar no seu coração, pesar ali dentro do seu coração e mostrar, olha, você tem que se deslocar daqui para outro lugar para cultuar ao Senhor. Será que isso não revela que há necessidade de uma plantação de igreja aí onde você mora? Será que você não pode abrir as portas da sua casa para receber pessoas
e buscar o apoio da sua igreja, né? Mostrar essa realidade para a sua igreja local, a fim de que vocês comecem um trabalho de plantação aí, onde você mora. Então Deus, ele pode apontar o caminho para as missões e para a plantação de igrejas de diversas maneiras possíveis. Tá? Deus, ele ainda faz isso hoje. E o que eu digo para você é que se Deus está mostrando algo nesse sentido, se Deus está mostrando, colocando no seu coração, fazendo pesar no seu coração que há necessidade da plantação de uma igreja aí onde você mora, ou se há a necessidade da plantação de uma igreja em um outro lugar, em um outro país, talvez, né? Deus está fazendo arder isso no seu coração, talvez seja Deus apontando o caminho. Claro que muitos fatores aqui vão ter que ser considerados, né? Partilhe isso com a liderança da sua igreja, com seu pastor, com outros crentes maduros na fé, para que eles possam orar por isso e meditar se realmente, né, é Deus que está desafiando, Deus está abrindo uma porta, ou se não, ou se só é alguma coisa mesmo da sua cabeça, da sua mente, enfim, várias coisas elas têm que ser consideradas antes de uma tomada de decisão assim. Porém, irmãos, pode ser sim que seja o próprio Deus desafiando, porque Deus, ele faz isso hoje, ele dispõe os nossos corações para a missão e para a plantação de igrejas. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque isso aconteceu muitas vezes comigo, né? Deus me mostrando, às vezes por meio das circunstâncias mesmo, fechando portas ou abrindo portas e mostrando que eu deveria ir para determinado lugar ou não deveria ir para determinado lugar. Deus às vezes frustrando os meus planos, porque Ele não queria que eu fosse para determinado lugar, e por outro lado colocando uma convicção dentro de mim, mesmo contra todas as circunstâncias, de que eu deveria ir para determinado lugar. Por exemplo, a minha vinda mesmo aqui para Itaitinga, há muitas coisas ao meu redor, muitas portas ao meu redor se fecharam. E a porta aqui de Itaitinga se abriu e Deus colocou uma convicção muito clara para mim de que eu devia vir para cá. E as circunstâncias não eram favoráveis, né? Quando eu vim para cá, por exemplo, a igreja era muito pequena, né? A igreja não tinha a menor condições de manter uma família pastoral aqui, né? O salário que a igreja podia me oferecer naquela época era R$600, né? Não dá para sustentar uma casa, né? Esposa, filhos, com isso. Mas eu tinha uma consciência, uma convicção de que Deus estava me chamando para cá, de que Deus estava realmente abrindo as portas para que eu viesse para cá. Muitos eventos, né, estavam confirmando isso na minha vida naquele momento. E de fato, né, para a glória do Senhor, o Senhor confirmou, né, e foi uma bênção a gente ter vindo para cá, recebemos apoio de outras igrejas, e foi uma bênção. Mas eu queria dar uma palavra para você também, que às vezes você vai entender que uma porta está se abrindo em algum lugar, você vai sentir o seu coração desafiado para começar algo ali, mas a coisa simplesmente não vai prosperar. E aí às vezes a gente pensa, né, poxa, era coisa da minha cabeça apenas e fracassei, Deus não estava querendo. Eu queria te convidar a olhar por um outro ângulo possível, né? Recentemente mesmo aqui no nosso trabalho de plantação aqui em Itaitinga, vários irmãos, eles se converteram de uma região próxima daqui, né? Da região que a gente chama de Oiticica. Então tem um grupo de irmãos que mora lá e congrega com a gente aqui. É uma região bem próxima mesmo, só atravessar a BR e você já está lá. Mas é uma região que tem algumas dificuldades de locomoção. Então alguns irmãos, por exemplo, eles não têm transporte e não tem transporte público para vir de lá para cá. A partir de determinado horário, mototáxi não funciona, não traz mais ninguém de lá para cá, porque às vezes tem medo e tudo mais. Então eu comecei a fazer um estudo bíblico com eles lá para ajudá-los, né? Durante a semana eu ia para lá e ajudava eles, né? Discipulando e pregando a palavra. Então foi um tempo muito bom. E aí, como eles falavam que tinha mais gente interessada, eu comecei a perceber e pensar, será que Deus não está desafiando a gente para começar uma plantação de igreja lá também, né, para suprir a necessidade desse local, desses irmãos?
Então a gente começou a fazer cultos lá. O objetivo principal era alimentar os irmãos com a palavra durante a semana e discipular esses irmãos, dar ali os fundamentos da fé para eles. Mas o objetivo secundário era, se Deus fizesse prosperar ali, a gente então começaria a plantação de mais uma igreja ali, né? A gente está plantando uma igreja aqui, mas teríamos uma filha, uma igreja filha ali. O que aconteceu é que eu não vi uma resposta da comunidade, né? O que eu vi foi o mesmo grupo de irmãos foi solidificado, permaneceu fiel ali, mas outras pessoas não responderam ao trabalho que a gente estava fazendo ali. Então eu percebi que chegou um tempo que a gente devia encerrar o trabalho, porque eu deveria concentrar mais as minhas forças na continuação do trabalho de plantação aqui em Itaitinga. Foi um tempo perdido? Não, eu penso que algumas portas Deus abre temporariamente. Então eu penso que foi uma porta que Deus abriu para que eu estivesse mais próximo daqueles irmãos, para que eu estivesse alimentando aqueles irmãos com a palavra de Deus, a gente estivesse tendo comunhão e eu estivesse compartilhando com eles os fundamentos da palavra de Deus. Estou dizendo isso porque às vezes Deus vai abrir algumas portas temporárias e às vezes Deus não vai permitir que esse trabalho ele prospere. Mas nunca o nosso trabalho no Senhor é em vão. Nunca. Com certeza Ele vai estar alcançando objetivos para a glória do Seu nome durante o tempo que Ele lhe usar naquela obra. Não desanime, não desanime. Creia, o Deus soberano, Ele está mostrando os caminhos, Ele está trazendo glória ao Seu nome, Ele está trabalhando na sua vida por meio dessas portas que Ele abre, que Ele fecha, Ele está trabalhando na vida de outras pessoas e Ele está fazendo o Seu reino avançar. Ok? Então, o primeiro ponto que eu queria estabelecer com a gente aqui é esse. Tá? Deus é soberano nas missões, Ele é soberano na plantação de igrejas, apontando o caminho para a igreja, para os missionários, para os vocacionados continuarem a obra e plantarem novas igrejas. Agora, o que foi que esses missionários aqui, Paulo e seus companheiros, eles fizeram quando eles chegaram em Filipos? O que foi que aconteceu aqui com eles? Qual foi a estratégia deles? Nós vamos plantar igrejas na Macedônia. Tivemos uma visão de que Deus está chamando a gente para plantar igrejas na Macedônia. Chegamos na Macedônia, chegamos em Filipos. O que a gente vai fazer agora? Qual é a estratégia missionária do apóstolo Paulo? Tá? Paulo tinha uma estratégia muito simples. Ele procurava um lugar para pregar onde ele sabia que ele teria oportunidade de ser ouvido. Essa era a estratégia missionária do apóstolo Paulo. E o lugar que ele sempre procurava, primeiro, era a sinagoga. Então, sempre que Paulo chega numa cidade para começar um trabalho de plantação de igrejas, ele sempre procura primeiro a sinagoga. E não foi diferente aqui na cidade de Filipos, ok? Dá uma olhadinha comigo aí no verso 13. Ele diz, no sábado, verso 12, né? Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana, é a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias, então a gente chegou em Filipos. Verso 13. No sábado, que era o dia de culto dos judeus, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Até aqui por enquanto. Então, o que eles fizeram? Chegou no sábado, eles procuraram então a sinagoga, porque Paulo sabia que ao chegar ali, ele poderia pregar o evangelho, né? Teria essa oportunidade de pregar o evangelho. É interessante aqui, né? Ele procurou um rio fora da cidade. Então, nós não sabemos ao certo como é que ele obteve a informação de que os judeus naquela cidade se reuniam na margem de um rio, né? O texto ele até demonstra uma certa incerteza com relação ao local. Ele diz, esperávamos encontrar ali, né, uma reunião de judeus. Ao que parece, irmãos, talvez Paulo soube que não tinha uma sinagoga na cidade de Filipos. E aí, ele talvez tenha tido alguma informação de que judeus, ao sábado, se reuniam lá nas margens do rio. Ou ele já imaginava, ok, essa cidade é uma cidade importante, essa cidade não tem sinagoga, mas deve ter judeu. Então, onde é que os judeus vão se reunir no sábado? No sábado eles vão procurar se reunir. Onde é que eles vão se reunir se não tem sinagoga? Provavelmente eles vão estar próximos a um rio, às margens de um rio. Então ele saiu
à procura aí desse local de reunião. Por que as margens de um rio? Por causa dos rituais de purificação do judaísmo, do culto judaico. Então, ele sabia que eles estariam próximo de um ambiente que tivesse água corrente ali para eles fazerem os seus rituais. E quando ele chega lá, ele percebe que é uma reunião de mulheres judaicas, né? Ele diz no finalzinho do verso 13: sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Então, Deus mostrou para eles: eu quero vocês lá em Tessalônica. Eles chegaram em Tessalônica, chegaram em Filipos. Então, Deus queria que eles plantassem uma igreja ali. Primeira coisa que eles fazem: vamos procurar um lugar onde a gente pode pregar o evangelho. Vamos procurar a sinagoga. Não acharam a sinagoga, não tinha sinagoga, mas eles foram em busca então de uma reunião de judeus. E Deus os direcionou até que de fato eles encontraram à beira desse rio essa reunião de mulheres judias. Ok? Aqui tem um fato interessante para nós, tá? O fato de ser uma reunião de mulheres pode nos indicar que o número de judeus na cidade era de fato muito pequeno, muito pequeno. Era necessário pelo menos 10 judeus homens para que eles pudessem fazer ali uma sinagoga em um determinado local, né? Se não tivesse 10 judeus, então não haveria sinagoga, haveriam apenas reuniões informais. E é o que parece aqui nos indicar o texto, né? A comunidade judaica em Filipos ela era tão pequena que ela não tinha nem mesmo uma sinagoga, não tinha nem mesmo 10 homens judeus para constituir uma sinagoga ali. Então veja como Filipos, como a Macedônia, era um lugar carente da palavra de Deus, carente do evangelho. Nem o judaísmo, né? nem as bases judaicas eles tinham ali, né? Os pontos básicos ali da fé judaica para que Paulo pudesse fazer uma ponte de contato com a pregação do evangelho. Então aqui no Brasil, por exemplo, o Brasil é um país cristianizado, né? Então todo mundo no Brasil, pelo menos nas capitais e tudo mais, já ouviu alguma coisa acerca de Jesus, alguma coisa da sua morte, da sua ressurreição. Então a gente tem aí uma ponte de contato para pregar o evangelho. A gente não precisa explicar tudo desde o zero, porque essas pessoas elas já têm um conhecimento mais ou menos aí acerca de algumas coisas da fé, né? Nos dias de Paulo, das missões aqui do apóstolo Paulo, ele estava lidando com comunidades pagãs que não tinham conhecimento nenhum de Cristo, nenhum do evangelho, de nada. Aqui em Filipos, né, a comunidade que ele encontra de judeus que conheciam algo pelo menos do Antigo Testamento acerca do Deus de Israel, era tão pequena que só tinha algumas mulheres ali reunidas. Então era um lugar carente do evangelho. Então Deus direcionou eles até a cidade e agora Deus direcionou eles até o lugar de reunião. O que a gente já começa a aprender daqui, tá? O que eu tenho que fazer para começar uma plantação de igreja? Segue a estratégia missionária do apóstolo Paulo. Procura um lugar para você pregar. Procura um lugar, uma oportunidade de pregação, um lugar onde você vai poder falar e sabe que algumas pessoas vão te ouvir. É isso, não tem segredo, ok? Então, por exemplo, procura a casa de alguém. Você está pensando em plantar uma igreja em um determinado bairro, em um determinado local, e você sabe que tem ali, sei lá, alguma pessoa, algum amigo seu ali, então começa a compartilhar o evangelho com essa pessoa, né? Começa a visitá-lo, começa a pregar o evangelho. Quem sabe se ele se converte, se ele não começa a convidar outras pessoas para ouvir o evangelho ali na casa dele. Então você já vai ter um ponto de partida para você pregar o evangelho. Ou você pode procurar, por exemplo, no seu trabalho mesmo, né? Você está sentindo que Deus está te direcionando para começar um trabalho de plantação lá no seu local de trabalho. Procura lá talvez no horário do almoço ou depois do expediente, né? Conversa com alguns colegas e pergunta se eles não gostariam de ouvir a palavra. Você gostaria de compartilhar a palavra de Deus com eles, ter um tempo de oração. Quem sabe Deus vai usar aquilo ali, eles vão estar ali para lhe ouvir e Deus vai usar aquilo ali para começar um trabalho de plantação. Talvez pode ser a sua própria casa, né? Comece a convidar pessoas para a sua casa com o objetivo realmente de evangelizar essas pessoas, né? Começa, sei lá, faz um café da tarde, convida alguns amigos,
eu vou tirar um tempo aqui para orar com a minha família, para compartilhar da palavra. A gente vai ter um café aqui de tarde, depois a gente vai ter esse tempo de palavra, de oração, meditação e oração. Você não gostaria de participar? Então talvez Deus vai usar, né? Você está abrindo as portas da sua casa e Deus vai usar isso daí para começar esse trabalho de plantação de igreja. Enfim, busque uma oportunidade onde você vai poder ser ouvido, né? Onde você vai poder pregar a palavra de Deus e as pessoas vão te ouvir. Essa era a estratégia do apóstolo Paulo, né? E a gente pode ainda continuar com essa estratégia também. Então, Paulo encontrou aqui esse lugar, ele sentou com essas mulheres e ele começou então a pregar o evangelho para elas, né? Nós não sabemos aqui especificamente qual foi a mensagem que Paulo pregou, não tem os detalhes aqui da pregação dele, mas nós vamos ver aqui no versículo 14 que essas pessoas elas reagem, né? Tem gente que se converte diante dessa pregação do apóstolo Paulo. Então eu penso que pelo menos aquilo que Paulo pregou, no centro daquilo que ele pregou, estava pelo menos ali o centro do evangelho, certo? O que é o evangelho? O que é o evangelho? Evangelho significa boa notícia, né? Todo mundo sabe disso. Que boa notícia é essa? Uma boa notícia que nos salva, uma boa notícia que muda a nossa vida, né? Que boa notícia é essa? Uma boa notícia pela qual eu estou disposto a viver e morrer. Que boa notícia é essa? Então, a boa notícia, ela vem sempre em contraste com a má notícia. A Bíblia nos fala sobre a má notícia da nossa existência, né? Ela fala sobre a queda, ela fala sobre o pecado. Então, quando Romanos capítulo 3, por exemplo, mostra a realidade da nossa existência, ele diz o quê? Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem, todos pecaram, umas se fizeram inúteis, todos carecem da glória de Deus. Essa é a nossa realidade, irmãos. Paulo diz, por natureza éramos filhos da ira de Deus, por causa do nosso pecado. Então nós viemos a esse mundo manchados pelo pecado e vivemos essa existência de pecado e o tempo todo estivemos trocando Deus por outras coisas, Deus pelos prazeres, Deus por aquilo que eu quero. Não nos importamos com o que Deus queria para a nossa vida. E assim nós fomos vivendo as nossas vidas, de pecado em pecado. E o que a Bíblia nos ensina é que o salário do pecado é a morte. Uma vida de pecado, ela traz consequências, e as consequências são essas. A morte eterna. Essa separação de Deus, né? Não é uma separação apenas de Deus, é uma separação da bondade, do amor, da alegria que há em Deus para nós. Então, uma eternidade sem Deus, nós ainda vamos experimentar algo de Deus, mas o que nós vamos experimentar vai ser a sua justiça contra todo o pecado, contra toda iniquidade, o seu castigo contra o pecado, o que o pecado merece. Então, essa é a má notícia. Somos pecadores, carentes da glória de Deus, há uma sentença de condenação e morte sobre as nossas cabeças, e não tem nada que a gente possa fazer para resolver o nosso problema. Nada. Porque não tem nada que eu possa dar para Deus para pagar o preço dos meus pecados. Nada. Uma esmola não paga o preço do meu pecado. Tá? Não há nada que eu possa dar para Deus que compense o preço dos meus pecados. A boa notícia do Evangelho é o quê? Deus ele tem preparado um reino glorioso. Ele tem preparado um lugar onde não há choro, onde não há dor, onde não há tristeza, onde não há lágrima, onde não há fome. Um reino de alegria, plena satisfação, onde Ele mesmo vai estar ali, Ele vai ser o nosso prazer. E o que Ele fez? Ele mesmo providenciou um meio para resolver o problema do nosso pecado. Ele deu o Filho dele. Deus mesmo deu o seu Filho. E o seu Filho toma o nosso lugar. E o castigo, o inferno que nosso pecado merecia, o Filho de Deus experimenta naquela cruz. Na cruz do Calvário, Ele é moído por causa das nossas transgressões, diz Isaías capítulo 53. O Filho de Deus troca de lugar com a gente. E Ele então experimenta a nossa condenação na cruz. E Ele coloca sobre nós a sua vida justa e santa.
ele que não cometeu pecado nenhum. Então, o que há é uma troca maravilhosa na cruz. O Pai aceita o sacrifício do seu Filho sem pecado, morrendo no nosso lugar, a nossa morte. E ele então olha para nós e ele não vê mais a nossa dívida, porque Jesus pagou ela toda ali. Ele sofreu toda a punição. Ele vê agora a justiça do seu Filho sobre nós e ele nos aceita como seus filhos. Então, a morte e a ressurreição de Jesus são o centro dessa boa notícia, tá? O Filho de Deus morreu por nós, ele pagou o preço do pecado, ele rompeu o abismo que havia entre nós e Deus por causa do nosso pecado que fazia separação com Deus. Ele garantiu vida eterna para nós, comunhão perfeita com o Pai para nós. Ele fez isso tudo através da sua morte na cruz. E a sua ressurreição é a prova de que o Pai o aceitou. O Pai aceitou esse sacrifício. O Filho não está morto mais na cruz, né? O Filho ressuscitou, garantindo que nós também vamos ressuscitar com Ele e vamos habitar com Ele para sempre. Esse é o resumo aqui da mensagem do Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a mensagem poderosa que salva. Aqueles que creem nessa mensagem, agarram essa mensagem pela fé, entendem, Cristo morreu por mim. Eu sou dele agora. Ele me comprou com o seu sangue, comprou para mim um reino de glória. A minha vida é dele. Eu sei o que tu queres de mim. Essa é a resposta que a gente dá para o Evangelho. Então essa mensagem poderosa, ela vem e nos salva. Ela vem e muda a nossa vida. Ela vem e nos leva para Deus. Ok? Então, no centro da mensagem de Paulo aqui, com certeza estava o Evangelho. Se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e houve salvação, é porque o Evangelho foi pregado ali. Tá? Se você creu em qualquer outra coisa que não no Evangelho, então você não foi salvo. Porque é o Evangelho que é o poder de Deus para salvar. Se aqui houve salvação, houve pregação do Evangelho. Certo? Então é isso que não pode faltar, irmãos, nas nossas pregações. Se Deus está direcionando a gente para evangelizar alguém, não haverá evangelismo enquanto não houver pregação do Evangelho. Você tem que conhecer o Evangelho. Você tem que saber explicar o básico acerca do Evangelho, dessa boa notícia. Caso contrário, as pessoas vão continuar mortas nos seus delitos e pecados, achando que está tudo bem com a vida delas. Porque elas não ouviram a má notícia e elas não ouviram a boa notícia do Evangelho, de como Deus as reconcilia com Ele mesmo e as salva. Ok? Então, é preciso também, se a gente quiser se envolver no trabalho de plantação de igrejas, no trabalho missionário, é preciso pregação do Evangelho. É só a pregação do Evangelho que vai trazer glória a Deus, que vai trazer vidas para o Senhor, conversão de pessoas e plantação de igrejas saudáveis. Ok? Agora, qual é o resultado dessa pregação de Paulo aqui? Tá? Qual o resultado? Deus é soberano, não apenas em apontar o caminho para a plantação de igrejas, apontar o caminho para as missões, mas Deus é soberano também atraindo pessoas para o meio do seu povo, para a sua igreja. Então, Deus é soberano atraindo as pessoas para aquelas igrejas que serão plantadas. Dá uma olhadinha comigo no verso 14 aí. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o coração. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que aconteceu, tá? Primeiro, houve uma conversão aqui. Essa mulher chamada Lídia entra em cena aqui. Quem era Lídia? Primeiro, ela é descrita aqui como comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. A gente vai ver aqui que a Lídia ela tinha residência em Filipos. Ela morava lá em Filipos. E Filipos é bem distante de Tiatira, cerca de 600 quilômetros mais ou menos. Então, talvez ela ainda mantivesse alguns negócios lá em Tiatira, sua cidade natal, ou apenas aqui é enfatizado que ela era dessa região, né? Uma região também muito conhecida pelo comércio de
de tecidos, tá? Mas o fato é que Lídia, ela está em Filipos, ela mora em Filipos, ela tem casa em Filipos, a gente vai já ver isso daqui. E ela é vendedora, uma comerciante de púrpura. Isso indica também que ela era uma mulher de posição social elevada, tá? Porque a púrpura era o tecido daqueles que tinham posses. Não era qualquer pessoa que se vestia de púrpura. Normalmente, quando você vai encontrar descrições de gente vestida de púrpura na Bíblia, é gente que tem dinheiro, é gente que tem uma boa condição financeira. Então, Lídia era uma mulher de situação social boa, tá? Tinha uma boa condição de vida, uma boa condição financeira. Ela é chamada aqui também de uma mulher temente a Deus. O que é um temente a Deus? Às vezes a gente usa essa expressão hoje, né? Fulano de tal, temente a Deus e tal, a gente quer dizer que é uma pessoa de fé e tudo mais. Mas temente a Deus, naquela cultura, na cultura judaica, por exemplo, é alguém que tinha tido contato com a fé judaica, tinha conhecido algo acerca da fé judaica, do Deus de Israel, estava interessado na fé judaica, gostava de ouvir a leitura das Escrituras ou a pregação da palavra, tinha algum interesse, mas ainda não havia se convertido, se comprometido completamente com aquela fé judaica. A gente vê, por exemplo, em Atos capítulo 10, Cornélio, que era um gentil, mas chamado também de temente a Deus. Então ele muito provavelmente frequentava a sinagoga, frequentava ali o local de culto, ele provavelmente até contribuía financeiramente para o templo, mas ele não se comprometia completamente com todas as coisas da lei judaica. Então ele provavelmente não era circuncidado, senão ele era chamado de prosélito do judaísmo, tá? Então aqui Lídia é uma mulher assim também. Ela é uma pagã, vinda, né, do paganismo, ou pelo menos uma ex-pagã, que demonstra interesse na fé judaica, demonstra interesse na fé de Israel, nas escrituras judaicas, no Deus de Israel, a tal ponto que ela está aqui entre essas mulheres judias que se reuniam para adorar o Deus de Israel. Mas, por outro lado, ela ainda não se compromete completamente com todas as coisas dos costumes judaicos. Não se compromete com todas as coisas da lei. Ok? Então essa era Lídia. Tá bom? É dito aqui que essa mulher ela ouviu Paulo pregar. Né? Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Tá? A gente vai já ver aqui que esse ouvir, ele não foi um mero... como é que eu posso dizer? Escutar, né? Um mero escutar. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas a ideia é de que ela deu atenção àquilo que Paulo estava pregando. Ela ouviu concentrada, com atenção. Ela ouviu com interesse aquilo que Paulo estava pregando. E aí, uma informação assim impressionante aparece para nós no final do versículo 14, né? O que é que fez com que Lídia desse atenção à pregação de Paulo, ficasse tão interessada na pregação de Paulo? Será que foi a eloquência de Paulo, né? Paulo era um grande pregador e isso por si só bastou para capturar a atenção de Lídia? Será que foi isso que aconteceu? Eu penso que não. Nós vamos ver por quê. Será que era a fé de Lídia? Né? Lídia era uma mulher temente a Deus, então quando ela ouviu Paulo pregando, ela então ficou assim, extremamente interessada por causa da sua fé, grande fé que ela tinha, grande interesse nas coisas de Deus. Também não. O texto ele deixa bem claro para nós aqui. Deus abriu o coração dela. Quando o texto diz isso, o texto está dizendo que Deus ele tirou as resistências naturais de Lídia. Deus fez com que ela de fato ficasse prestando atenção ali. Deus mexeu no coração dela. Sabe, a Bíblia fala que Deus ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne no lugar, né, no seu povo. E isso é a linguagem bíblica para falar do novo nascimento. Né? Deus ele vai atuar no mais profundo do ser, né? Nas nossas emoções, nos nossos afetos, na nossa vontade. Ele opera ali, soberanamente. E ele coloca ali coisas que antes não haviam. Desejos por Cristo agora. Né? Ele vence as nossas resistências. Foi isso que ele fez aqui
no coração de Lídia, ele abriu completamente para que ela ouvisse a pregação do apóstolo Paulo, tá? E ela agora pudesse se comprometer com as verdades que ele pregava. Então, essa é a maneira de Lucas aqui dizer para a gente como é que Deus ele levou Lídia ao arrependimento e à fé. Essas são as marcas da conversão, arrependimento e fé. Quando alguém se converte, essa pessoa ela se arrepende de seus pecados, ela se arrepende da vida antiga que ela vivia, que não agradava a Deus, e ela confia completamente no Senhor. Ela confia que Deus é poderoso para salvá-la. Ela confia que a obra de Cristo naquela cruz, feita no seu lugar, é suficiente para pagar o preço de todos os seus pecados. Ela confia que agora há pleno perdão disponível em Deus. Deus está com os braços abertos, chamando-a para ter um relacionamento de filho, né, de filiação, adotando ela agora na sua família. E é isso que acontece com todo aquele que se converte. Lídia foi alcançada pelo Senhor, ele usou a pregação de Paulo, mas ele mesmo abriu o seu coração para que ela pudesse ser alcançada pelo Senhor e se tornasse agora uma filha de Deus, uma crente em Cristo Jesus, ok? Então, o que é que não pode faltar numa plantação de igreja fiel ao Senhor? O que é saudável, né? Uma igreja saudável, o que é que não pode faltar? Eu vou dizer para você: pregação fiel do Evangelho e poder do Espírito de Deus. São as duas coisas que não podem faltar. Se faltar uma das duas coisas, você vai ter qualquer resultado, menos uma igreja saudável diante do Senhor. Então, o pregador, aquele que está disposto de fato a se envolver com missões, a se envolver com plantação de igrejas, ou se envolver com pastoreio de uma igreja, ele tem que ser alguém marcado por estas duas coisas. Por um esforço de estudar a palavra de Deus, de conhecer mais da palavra de Deus, para poder pregar para as pessoas, compartilhar com as pessoas, não o que ele acha, não o que deu vontade de falar naquele dia, mas o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz. Porque, infelizmente, irmãos, muito do que a gente vê aí não é pregação. Muito do que a gente vê por aí é alguém que está com vontade de falar sobre alguma coisa e vai na Bíblia apenas procurar algum pretexto. Então, sei lá, o que eu vou pregar hoje? Eu vou pregar hoje que Deus ele abençoa seus filhos, faz seus filhos prosperar. Ok, então deixa eu procurar agora um versículo bíblico. Aí ele vai e procura um versículo bíblico, lê o versículo bíblico, depois esquece o versículo bíblico, não diz o que o versículo realmente estava dizendo, mas prega só as suas ideias. Prega só o que ele estava com vontade de pregar. Isso não é pregação. Pregação é falar para os homens da parte de Deus, é dizer para os homens o que Deus falou. Então, para isso, eu tenho que ter o cuidado de analisar o texto e falar o que o texto diz, o que o texto ensina. Porque senão eu posso estar direcionando as pessoas para um outro caminho contrário ao Senhor. Então é uma responsabilidade muito grande, tá? Então eu tenho que me esmerar no conhecimento da palavra para poder pegar a palavra com fidelidade para os meus irmãos, porque a igreja ela cresce e ela é santificada na palavra. Lembra o que Jesus falou? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora também não pode faltar o poder do Espírito de Deus. Não importa o quanto você conheça da palavra de Deus, não importa o quão eloquente você seja, se o Espírito de Deus não operar, não vai haver mudança de coração, não vai haver corações abertos, não vai haver ouvidos destampados, não vai haver venda arrancada dos olhos. Deus, ele traz as pessoas à fé por meio da operação do Espírito no profundo do ser humano. E ele usa, o Espírito vem com poder usando a pregação do Evangelho para trazer essas pessoas a si. Então a combinação das duas coisas é pregação fiel com poder do Espírito. É isso que Deus usa para fazer com que as pessoas sejam alcançadas, para fazer com que a igreja cresça de maneira saudável e assim nós tenhamos igrejas plantadas para a glória do Senhor. Ok?
Então, métodos, que existem muitos métodos aí evangelísticos, métodos para plantação de igrejas, existem muitos. Mas se um método ele desconsidera isso aqui, se ele desconsidera a pregação da palavra, se ele desconsidera o poder do Espírito, oração, intercessão e coisas dessa natureza, você vai conseguir muitos resultados. Talvez você consiga encher a sua igreja. Tem aí mega igrejas cheias. Mas, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se não tem pregação fiel da palavra, o que você tem é um corpo inchado, mas você não tem uma igreja saudável. O meu povo padece por falta de conhecimento do Senhor. É a palavra que bota o crente no caminho certo. É a palavra que faz as transformações certas dentro do crente. Se você, então, usar qualquer método para a plantação de igreja que não é acompanhado da pregação fiel do Evangelho, o que você vai ter é doença. Você vai ter um corpo doente, um corpo inchado, e não uma igreja saudável para a glória do Senhor. Eu quero usar aqui para você a ilustração de um bodybuilder, por exemplo. Então, bodybuilder é quem? Né? Aquele cara que é fisiculturista, né? Ele malha muito, pega pesado, ele tem uma alimentação regrada, né? Ele está lá em contato com os médicos o tempo todo para saber o que ele pode usar, o que ele não pode usar ali, né? Para que ele possa realmente aumentar a sua massa muscular, ganhar definição, mas de uma maneira saudável, porque senão ele morre, né? Então, estou falando aqui de atletas responsáveis, né? Bodybuilders mesmo, tá? Então, você vai ver o cara lá, né, cheio de músculos e tudo mais, saudável, se ele usou os métodos certos para atingir aquilo ali, tá? Se ele não negligenciou a sua saúde, né? Agora, você pode ver alguém que tem um braço do mesmo tamanho de um bodybuilder, mas que não teve esforço praticamente nenhum, porque resolveu usar um outro método. Que método? Injetar óleo no seu músculo, tá? O que aquilo vai acontecer? Ele pode perder o braço, né? Mas, enfim, ele vai ser qualquer outra coisa, menos um bodybuilder saudável, menos um fisiculturista saudável. Você vai olhar para o braço dele e você só vai ver uma bola de inchaço, uma bola de gordura, e não um músculo realmente ali. Assim é com plantações de igrejas que não levam, ou missões mesmo, que não levam em consideração a centralidade da palavra de Deus. Você vai ter pode até ter um bom resultado numérico, ter um lugar inchado, mas não vai ser um lugar saudável, tá? Não vai ter saúde, vida, de fato, ali. Agora, o que acontece quando alguém se converte? Qual é o próximo passo? Quando alguém se arrepende de seus pecados, crê no Evangelho, crê no Senhor Jesus, começa a andar com Jesus, qual é o próximo passo da caminhada cristã? Vamos dar uma olhadinha no verso 15 aí. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Qual é o próximo passo aqui? Batismo, né? Ela foi batizada. O batismo, irmãos, é o quê? É o testemunho público da fé de alguém. É isso que o batismo significa. No batismo, eu estou confessando publicamente a Jesus. Eu estou dizendo diante de Deus, diante das testemunhas, diante dos meus irmãos em Cristo, daqueles irmãos de fé, da família da fé, eu estou dizendo o quê? Eu morri com Cristo para a minha velha vida. Eu fui unido com Jesus. Eu sou de Jesus agora. Eu sou parte do corpo de Jesus. E então, quando eu me uni com Jesus, eu morri com Ele. Ele morreu na cruz pelos meus pecados, então eu morri para o meu pecado. Ele ressuscitou, porque eu estou unido com Ele, eu ressuscitei também agora para uma nova vida, uma vida de comunhão com Ele, uma vida de comunhão com o povo dEle. É isso que significa o batismo. O batismo, ele é um resumo do Evangelho. Ele é o Evangelho sendo encenado, sendo feito visível. Morte, ressurreição de Jesus. É isso que significa o batismo. É o meu compromisso com essas verdades, tá? Então, um outro ponto interessante é que ela foi batizada bem como os de sua casa. Ela e sua
casa, tá? Alguns têm usado esse termo aqui, né, em sua casa, para defender o batismo infantil. Então o argumento é basicamente o seguinte: Lídia se batizou, ela se batizou com a sua casa, e naquele período ali devia ter crianças também, as famílias eram numerosas, então devia ter crianças em casa, e essas crianças também foram batizados, né? Esse geralmente é o argumento. Se você defende o batismo infantil, né? Se você é presbiteriano ou de alguma linha assim, está nos acompanhando aqui, tá? Eu já fui presbiteriano, já defendi, né, batismo infantil, mas eu sinto lhe dizer que eu não concordo muito com esse argumento aí. Primeiro porque é um argumento baseado no silêncio, não é? O texto não está dizendo aqui que crianças foram batizadas. Então, estou usando o silêncio do texto para inferir que haviam crianças batizadas ali. Mas existem mais coisas que me levam a discordar disso. Um ponto aqui a gente vai ver que Lídia, ela é a líder do seu lar, ok? E isso vai ficar muito claro, eu vou já mostrar isso aqui para vocês. É ela que toma as decisões aqui no seu lar. Ela que, por exemplo, decide abrigar os missionários. Diz, se vocês me consideram crente, fiquem na minha casa, ok? Então isso indica que Lídia, ou ela era solteira, ou ela era uma viúva, ok? Então essas são as possibilidades que nós temos aqui, porque do contrário, quem tomaria a decisão de abrigar os missionários, no máximo ela pediria, né? Mas quem tomaria essa decisão final seria ou o esposo dela, se ela era casada, ou os seus pais, o seu pai, né? Que seria o líder do lar. E aqui quem está tomando a decisão é Lídia. Ok? Então, se a Lídia era solteira, quem morava com ela e foi batizado aqui, né? Ela e sua casa, provavelmente os seus pais. Ela era uma mulher de posição, elevada na cultura aqui, né? Tinha posses e tudo mais. E provavelmente deveria morar com seus pais se ela fosse uma mulher solteira. Não moraria sozinha, isso não seria muito respeitável naquela cultura, naquela sociedade. Agora, se esse fosse o caso, já falei, o pai dela é que tomaria a decisão. Agora, se Lídia era uma viúva e seus filhos morassem com ela ainda, provavelmente, devido ao fato dela ser aqui uma mulher engajada no comércio, né, provavelmente ela não teria mais filhos tão pequenos. Seus filhos, então, já estariam numa fase aí adolescente ou jovem, adulta. Tá? Então, eles teriam sido batizados, mas não de qualquer jeito. Não sem exercer a sua fé, né, o seu arrependimento em Cristo Jesus. Nós não encontramos em lugar nenhum da Escritura ninguém que tenha sido batizado sem exercer fé e arrependimento. Ninguém. Nós não encontramos nas Escrituras ninguém que tenha sido batizado ainda bebezinho, né, sem a capacidade de responder em fé e arrependimento. Tá? Então, assim, até aqui eu estou apenas especulando com base nas poucas informações que a gente tem aqui no texto, né? Eu estou olhando para o texto, estou tirando aqui alguns indícios para a gente tentar compreender. Porém, há uma regra hermenêutica normalmente aceita, que é a seguinte: textos mais claros, eles lançam luz sobre textos mais obscuros, mais difíceis de entender. Então, um texto que trata sobre o mesmo assunto e que tem muitos detalhes, ele vai me ajudar a entender melhor um texto que trata sobre o mesmo assunto que tem poucos detalhes. E o ponto interessante para nós aqui é que, no próprio capítulo 16 de Atos, nós temos um outro caso de alguém sendo batizado junto com toda a sua família, ok? Com toda a sua casa. E ali nós temos mais informações que devem nos ajudar a interpretar aqui o texto do batismo de Lídia com a sua casa. É o caso do carcereiro, né? Carcereiro que se converte. A gente ainda vai pregar sobre isso numa pregação posterior, então não vou dar muitos detalhes aqui, tá? Quando chegar lá na hora de pregar, a gente vai ver todos os detalhes direitinho. Mas eu quero só mostrar uma coisa para vocês. O versículo 32 do capítulo 16 aí, fala o seguinte. Deixa eu ler aqui. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Então note, Paulo e seus companheiros pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todo mundo da casa dele. Então o pessoal que vai ser batizado aqui na casa do carcereiro foi gente que ouviu a pregação do evangelho. Todos os da sua
casa. Interessante também que no verso 34 a gente tem mais alguns detalhes importantes. Ó. Então, o carcereiro levou os missionários, né, para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Então, esse pessoal que ouviu a pregação do Evangelho e foi batizado, depois se reuniu ali numa refeição com o apóstolo e os seus companheiros e eles se alegraram por terem crido no Evangelho. Então, se houvessem crianças, havia crianças aqui, essas crianças ouviram a pregação do Evangelho, elas creram no Evangelho e elas se alegraram junto com Paulo. Então, era gente que tinha já uma capacidade de compreender e de responder a pregação do Evangelho, tá? Então, irmãos, é por isso, por esses e outros motivos, que nós não batizamos crianças, né? Nós somos batistas, nas nossas igrejas nós não batizamos crianças. Nós não entendemos que aqui o texto está ensinando isso, tá? Pelo contrário, a gente vê mais evidências aqui de que, na verdade, o batismo aqui era uma resposta, era a profissão pública da fé que Lídia teve anteriormente. E os seus aqui foram pessoas com quem ela e os missionários também compartilharam o evangelho na sua casa, também creram e também foram alcançados aí pela graça do Senhor e foram batizados. Ok? Enfim, o que Lídia fez após o batismo? O que ela fez então agora depois que ela se batizou? Ela fez algo muito interessante, irmãos. Ela pôs os seus bens à disposição do reino de Deus. Foi isso que ela fez. Pôs os seus bens à disposição do reino de Deus. Deus, ele não apenas direciona o seu povo para a plantação de igreja, para missões. Ele não apenas atrai pessoas para a igreja, mas Deus também providencia todos os recursos necessários para a plantação de igrejas. Ok? Deus faz isso. E esse é o nosso último ponto aqui. A Lídia, ela faz uma pergunta para eles, né? Eu sou crente mesmo? Vocês me consideram crente no Senhor? É claro que ela está esperando aqui uma resposta positiva, né? Ela sabe que eles consideravam ela como uma crente verdadeira. Paulo não teria batizado Lídia se ele achasse que a profissão de fé dela era falsa, né? Se ela não tivesse evidências de que havia realmente se convertido a Cristo. E então, né, com essa resposta positiva, o que ela faz? Ela coloca a hospitalidade à disposição aqui dos missionários. Então, não apenas eles vão se hospedar na casa dela, ela diz, né, se vocês me consideram crente, fiquem na minha casa. Mas muito provavelmente aqui, a casa de Lídia seria usada como o local de reunião da igreja. Então, Paulo e seus companheiros estavam na cidade, eles agora têm um local, Lídia se converteu, ela já está colocando agora a sua vida, os seus bens à disposição do reino, porque quando a gente se converte, a gente descobre que a gente não é mais da gente, nós na verdade somos do Senhor, e aquilo que eu tenho também não é meu, aquilo que eu tenho o Senhor colocou só sobre o meu cuidado, mas é para ser usado para a glória dele, e é exatamente isso que Lídia ela está fazendo aqui. Ela coloca a sua casa e provavelmente sua casa vai ser ali o ponto de reunião agora da igreja de Filipos, ok? Então agora há um lugar para cultos na cidade de Filipos. Então Deus mostrou para os missionários para onde eles tinham que ir. Deus, ele abriu o coração das pessoas aqui, né? Lídia e a sua família, os primeiros convertidos aqui, abriu o coração das pessoas para ali começar a igreja, e Deus já deu aqui os recursos que eles precisavam para iniciar essa obra, que foi a própria casa de Lídia, né? O sustento aqui dos missionários agora, né? Poderiam ficar ali na sua casa. Então, irmãos, isso aqui nos leva a um último ponto aqui, né? Qual é a nossa preocupação quando a gente se propõe a plantar igrejas? Qual a principal preocupação? Geralmente, a principal preocupação é recursos financeiros. Como é que eu vou poder me dedicar realmente, integralmente, a uma obra de plantação de igrejas? Onde é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou alugar um local, sei lá, comprar equipamento de som, cadeiras e por aí vai, né? Essa é uma preocupação. E é uma preocupação legítima, a gente tem que planejar isso sim, a gente tem que pensar nessas coisas sim.
né? Mas saiba de uma coisa. Em última instância, quem vai suprir todas as necessidades para a plantação de uma igreja é o Deus da igreja, é o dono da igreja. Deus sempre supre as necessidades da sua obra. Agora saiba de uma coisa. O que Deus vai usar? Ou quem Deus vai usar para suprir as necessidades da obra dele? Você. É você, tá? Deus não vai usar ninguém mais. Deus não vai usar os governantes, o prefeito da cidade, né, os empresários da cidade. Deus vai usar o seu povo. Aqui Deus mandou os missionários irem pregar o evangelho, plantar uma igreja lá na Macedônia, lá em Filipos. Quem é que Deus está usando aqui para manter essa obra aberta ali funcionando? Lídia, aquela que tinha acabado de se converter a Cristo por meio da pregação daqueles missionários. Ok? Então, a primeira coisa que eu quero aqui, já indo para as nossas aplicações finais, é a seguinte. Deus levanta pessoas para ajudar no sustento da sua obra. Deus levanta pessoas para ajudar no sustento dos missionários. E Deus, Deus é o maior interessado na sua obra, no seu reino. Ele sabe o que os seus missionários precisam. E você pode confiar que o Deus soberano que rege o universo, ele vai suprir todas as necessidades daqueles que buscam com fidelidade fazer a obra do Senhor, tá? Isso não significa que você vai viver sempre na bonança, pelo contrário, o apóstolo Paulo é um exemplo disso. Ele diz que sobreviver na escassez, né, e na abundância. Às vezes vai ter momentos, né, de abundância, às vezes vai ter momentos de escassez. Mas uma coisa eu sei, e essa tem sido a experiência na minha própria vida: o Senhor nunca nos desampara. O Senhor nunca nos desampara. Sempre supre a necessidade dos seus filhos, sempre supre a necessidade dos seus obreiros. Ele fez isso na minha casa, ele fez isso na casa de amigos meus missionários, amigos meus que se dedicaram à plantação de igrejas, tá? E Deus vai usar outros irmãos em Cristo. Então, eu sempre digo, se você quer plantar igrejas, as primeiras pessoas que você deve procurar são a sua própria igreja local, né? São os líderes da sua igreja local, o seu pastor, né? Você deve buscar apoio da sua igreja e talvez de outras igrejas, se assim necessário for, porque a questão financeira não é irrelevante. De fato, há muitas despesas na plantação de igreja. E ter esse apoio, né, vai ser uma bênção para a sua vida. É isso que vai ser um instrumento que Deus vai usar para você plantar a igreja, né, para se envolver nessa obra. Se nós não tivéssemos o apoio de outras igrejas aqui, teria sido muito difícil a gente ter começado a obra aqui. Então, a gente deve buscar apoio, confiando que Deus vai mover os corações para apoiar a obra de plantação de igreja. Ok? Às vezes, em alguns casos, o missionário também ele vai ter que se desdobrar, né, para poder suprir tanto as necessidades da plantação da igreja, quanto as suas próprias necessidades da sua família. Então a gente chama alguns missionários de bivocacionais, né? São pessoas que elas têm trabalho secular para suprir as suas necessidades financeiras, mas elas também estão dedicadas na plantação de uma igreja. Eu entendo que isso acontece, isso pode acontecer, mas eu entendo que essa não deve ser a regra. Por quê? Primeiro, irmãos, o primeiro ministério de cada um de nós é a nossa família. O Senhor diz, aquele que não tem cuidado dos seus é pior do que os incrédulos e tem negado a fé. Então esse é o primeiro cuidado que um missionário tem que ter, um plantador de igreja tem que ter, é com a sua família. Ele tem que suprir as necessidades da sua família. Se ele foi chamado por Deus para pastorear a igreja de Deus, ele tem que primeiro pastorear a sua própria casa, ele tem que botar comida na mesa, tá? Então por isso, se na plantação de igreja ele não consegue recursos para suprir a necessidade da sua família, ele vai ter que buscar um emprego secular para continuar fazendo isso, tá? Esse é o primeiro ministério dele. Agora, o problema é que muitas vezes, ao fazer isso, ele acaba não conseguindo dar a assistência necessária que a plantação precisa. Principalmente, irmãos, no campo missionário e principalmente no trabalho de plantação de igreja, no início, a igreja ela vai depender muito daquele que planta a igreja, daquele que está à frente desse trabalho. Porque as pessoas que estão chegando, que estão se convertendo, primeiro, são poucas, e aquelas que estão chegando, elas ainda vão ser treinadas, né? A parte do trabalho do pastor é o quê?
preparar os santos para a obra do ministério. As pessoas ainda vão ser treinadas, elas ainda não vão saber direito como é que faz a obra. Então elas vão depender muito do trabalho desses missionários, desses plantadores de igreja. Né? Aqui na nossa igreja, graças a Deus, a gente tem muitos irmãos dispostos a fazer a obra de Deus, né? Mas durante um tempo o trabalho de plantação foi feito na minha própria casa. Né? E naquele tempo, por exemplo, quem limpava a igreja era eu, quem botava as cadeiras da igreja lá era eu, né? Enfim, era eu que tocava no louvor também. Né? Graças a Deus a gente sempre teve um bom grupo aqui de irmãos no louvor. Até hoje eu ainda toco de vez em quando, mas já não preciso mais tanto, né? Eu consigo abrir mão de alguns compromissos como esses, porque Deus fez com que a obra aumentasse, né? Pessoas chegassem e pudessem assumir esses compromissos, para poder me dedicar mais o quê? À palavra de Deus, para poder me dedicar mais a esse papel de pastorear a igreja, cuidar das necessidades espirituais da igreja, pensar mais, me dedicar mais a isso, né? Aos rumos da igreja, planejamento e tudo mais. Então, por quê? Porque eu pude treinar algumas pessoas, eu pude conseguir agora dedicar tempo para isso, para estar junto com essas pessoas e a gente poder construir ali ministérios, né? Que me ajudam a fazer a obra. Ninguém faz a obra sozinho, tá? Agora, eu pude fazer isso por quê? Porque eu pude estar integralmente na obra. E muitos não têm essa oportunidade. Muitos estão tendo aí que se virar, né? Trabalhando secularmente e pegando um pouquinho de tempo que sobra para tentar estudar ou pregar com fidelidade aos irmãos. Então, o desafio que eu dou para a igreja, né? Porque se você não faz parte da nossa igreja, mas está vendo, né, uma obra de plantação de igreja ou de missões acontecer, apoie isso, né? Se você tem condições, sua igreja apoie como igreja, né? Apoie no sustento de missionários, de plantadores de igreja, para que eles possam se dedicar integralmente a essa obra. Porque essa é a regra. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, né, que aquele que prega o evangelho deve viver também do evangelho. Ok? Por fim, não desanime na obra do Senhor, na plantação de igrejas, na missão. Não desanime. Às vezes Deus ele vai tirar tudo de nós, tá? Se você se dedicar a fazer a obra de Deus integralmente, às vezes Deus vai tirar tudo de você. Mas saiba de uma coisa, Ele vai estar apenas te ensinando a depender completamente dEle. Eu experimentei isso, irmãos do ministério, companheiros de ministério, experimentaram isso e experimentam hoje ainda isso, tá? Deus tira tudo da gente, que a gente poderia se apoiar com o nosso braço, e a gente então começa talvez a pensar de onde é que vai vir o sustento, né? De onde é que eu vou poder continuar suprindo as necessidades da minha família, sabe de uma coisa? Deus está apenas te dizendo, te ensinando a confiar completamente nele. Ele vai suprir. Ele vai suprir. E no final, a grande lição que você vai aprender é essa, né? Que sempre no ministério nunca vai ser você, nunca vai ser o seu braço, nunca vai ser a sua capacidade, nunca. Sempre vai ser Deus. Sempre vai ser Deus. Às vezes, em determinado momento do ministério, você vai ser tentado a negociar valores e princípios. Não vou mexer com o irmão fulano de tal, não. Ah, mas ele está em pecado, não. Mas eu não vou mexer com ele. Por quê? Porque se eu mexer com ele, pode ser que ele tenha influência sobre outras pessoas, essas pessoas vão se voltar contra mim, eu vou ficar em dificuldade. Ou não vou mexer com o irmão fulano de tal porque ele tem um dízimo alto. Ah, mas ele está em pecado. Não, mas a igreja depende do dízimo dele. Não vá por aí. Não vá por aí. Seja fiel ao Senhor. Faça o que você sabe que Deus quer que você faça. Por quê? Porque quem sustenta a obra, quem sustenta a plantação da igreja, quem sustenta o seu ministério e você, não é o irmão fulano de tal, é o Senhor. E na hora que você começar a ser infiel ao Senhor, começar a não mais se importar em fazer o que Deus quer, mas o que vai te trazer conforto, saiba de uma coisa, Deus não vai mais abençoar o seu ministério. Você pode até ter um ministério aparentemente bem sucedido, mas vai ser um ministério desonroso. Deus não vai estar nesse ministério. Então aprenda a depender só de Deus e se entregue completamente nas mãos do Senhor. As dificuldades vão vir, mas Deus vai te fazer passar por todas elas. E no final você vai aprender que vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Meu último desafio, irmãos, é que toda a igreja, aqui eu falei hoje sobre missionários, plantadores, pastores,
mas toda a igreja deve se envolver na obra missionária. Toda a igreja. Pense rapidamente aí nos irmãos da sua igreja, aqueles que foram à fé. Ou pense na sua própria vida, você mesmo que foi à fé. Quem foi que te levou à fé? Quem foi que te levou a Jesus Cristo? Foi o pastor? Foi um missionário? Foi um plantador de igreja? Provavelmente não. Provavelmente quem te levou à fé foi algum amigo, algum vizinho, algum familiar que compartilhou ali o básico do evangelho com você. E a partir daquilo você foi despertado à fé. E a partir daquilo você procurou uma igreja. E a partir daquilo ali você começou a viver a vida cristã, né, no meio do povo de Deus. Então, eu quero dizer com isso que pastores, missionários, plantadores são bênçãos de Deus para a igreja. Né? Paulo diz isso em Efésios. Deus deu à igreja, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, são dons, dádivas de Deus para a igreja. Mas sem o seu envolvimento, sem a sua disposição de aprender o evangelho e compartilhar o evangelho, a obra não avança. A obra não avança. Porque pastores e missionários e evangelistas, né, plantadores de igrejas, não têm acesso às pessoas que você tem. E é você, então, que vai compartilhar o evangelho com essas pessoas. Então fica o desafio aqui, tá? Reflita, você tem se dedicado, tem assumido como um compromisso seu, como uma responsabilidade que é sua, essa responsabilidade de pregar o evangelho a outras pessoas, de compartilhar o evangelho a outras pessoas, ser um missionário na sua vizinhança, ser um missionário na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho. Se não, comece a refletir sobre isso, comece a orar. Deus, muda isso. Deus, me dá oportunidades para compartilhar o evangelho. Me dá sabedoria, me dá conhecimento da palavra para poder compartilhar o teu evangelho e ver pessoas sendo alcançadas e ver o reino de Deus avançando. Vamos orar nesse momento.